Olá, pessoal, boa noite. Vamos aguardar aqui os convidados para a live de hoje. A minha convidada, querida Renata Bueno, que já deve estar chegando por aí para conversarmos sobre forças de caráter e bem-estar. Oi, Vanderleia Machado, seja bem-vinda, Kátia. Olha só, bom ter vocês aqui. A Letusa, grande abraço. A Letusa, ó, beijo para sua mãe. Vamos chegando aí, apertando esse aviãozinho para encaminhar essa live para aquelas pessoas que você acha que vão aprender e gostar muito de aprender o que são forças de caráter. Eu vou colocar aqui já o título da nossa live, enquanto vocês vão chegando aí. A minha convidada já está por aqui. E ela já vou mandar um aviãozinho convidando ela para participar aqui. Então vamos fixar o tema da nossa live de hoje, que é forças de caráter para aumentar o bem-estar. Enquanto isso, vocês vão passando aí e encaminhando essa live para as pessoas, para aquelas pessoas que você sabe que irão adorar e aproveitar muito esse conhecimento, um conhecimento de excelência oferecido aí pela doutora Renata Bueno. Bem, gente, esses encontros têm sido assim para mim maravilhosos, porque eu tenho trazido convidados muito especiais, muito competentes no campo da psicologia, para levar conhecimentos a vocês, conhecimentos científicos. E a psicologia positiva é uma ciência recente, de certa maneira, um conhecimento recente dentro da área da psicologia. Então hoje nós vamos falar sobre a ciência, sobre aquilo que é fundamentado na ciência e que vai ajudar você a ter muito mais bem-estar e emoções positivas. São as nossas forças de caráter. Deixa eu chamar aqui a minha convidada para a gente poder iniciar aqui essa conversa que vai ser muito legal com a doutora Renata Bueno. Vamos aguardar um pouquinho, apertem muitos corações aí para o Instagram entender que essa live tem tudo a ver. E aí ele vai disparar esse conteúdo para outras pessoas e muitas outras pessoas vão poder conhecer o que são forças de caráter. Vamos aguardar que a doutora Renata deve estar chegando aí. Às vezes a nossa conexão nos prega uma peça, né? E aí a gente fica meio refém dela. Mas tudo bem, já encaminhei de novo um convite para Renata entrar aí. Enquanto isso, vocês que estão passando aí, sejam bem-vindos. Que bom, Melissa, que você adora psicologia positiva. Eu sou apaixonada por ela, porque a psicologia positiva, ela vem estudar aquilo que as pessoas têm de melhor, de mais funcional na vida. Olha, a Renata já está chegando aqui. Já vai estar entrando aí, ó. Já está se conectando com a gente. Hoje vai ser uma noite de muitas emoções positivas. Oi, Renata! Olá, Muito boa noite. boa Seja noite. muito bem-vinda aqui nesse bate-papo sobre coisas boas, sobre emoções positivas e principalmente o uso das forças humanas para o aumento do bem-estar. Então, seja muito bem-vinda aqui hoje. Obrigada demais por você aceitar esse convite. Essa é uma maneira da gente estreitar ainda mais os nossos laços, nosso conhecimento e a nossa conexão profissional, né? Da psicologia tradicional e agora da psicologia positiva. Então, seja muito bem-vinda, viu?
Nossa, eu fico super feliz e honrada com o seu convite, Ana Clara. Eu estou me sentindo uma aluna prestes a fazer uma prova muito importante na vida. Ai, meu Como Deus! eu falar de força de caráter com uma idealizadora de um jogo fantástico que é o seu e que nos fez entrar em contato uma com a outra, né? Você é Sim, sim. super generosa e receptiva, assim, de uma humildade muito legal. Então, assim, eu tô nervosa até para falar sobre isso. Ah, não fica. Não fica. Vai ser um bate-papo ótimo, muito Sim, legal. Eu vou começar aí me apresentando para os seus convidados, que a sim, sim, grande maioria aqui não me conhece, que sejam seus sim. convidados, tá bom? Tá bom. Bom, eu sou Ana Clara Bittencourt, psicóloga, especialista em psicologia positiva, trainer, desenvolvedora do treinamento Potencializando Forças e Resultados e a idealizadora desse jogo aqui. Já que a Renata falou, eu vou mostrar, né, Renata? Esse Esse jogo jogo aqui, aqui. pois é, é um jogo para trabalhar, desenvolver, avaliar e fortalecer as fortalezas humanas. Esse é um jogo criado para o trabalho em equipes, de organizações também de escola, mas também pode ser utilizado na psicoterapia, em processos de coaching, em grupos de ajuda, então grupos terapêuticos e na família também. Então, gente, olha só, esse jogo tem uma linguagem comum que abarca todos. Por que, que eu quis fazer um jogo com uma linguagem comum e de acesso a todos? Porque a psicologia positiva tem essa característica. A psicologia positiva é a ciência que estuda o funcionamento ótimo, o funcionamento virtuoso das pessoas. E a Renata Bueno, ela é doutora em psicologia, ela também é formada em terapia sistêmica familiar e agora ela é estudante de psicologia positiva. Né, Renata? Seja Aham, muito bem-vinda aí. verdade. Eu entrei em contato com a psicologia positiva há um tempo atrás. E o ano passado resolvi começar. E esta semana postei meu TCC, que foi com forças de caráter. Tô Parabéns, aguardando a avaliação gente! aí, que eu já concluí. Agora só falta fechar mesmo este processo. Mas sou uma novata na área. Eu vi aqui que a Melissa falou, eu quero um jogo. Melissa, vale a pena, porque este jogo ele tem uma certificação online, que são aulas que a Ana Clara dá online, passo a passo, sobre o conteúdo de forças de caráter e como usar o jogo. É fantástico. Ela dá um modelo Obrigada. de como você pode usar na organização e na escola. Fiquei curiosa, assim, de uma simulação para a área clínica. Mas assim, quando Ah, que veio, eu falei assim, não, dá para a gente, que é da psi, a gente poder navegar e levar isso para o consultório também. sim, Mas eu utilizo muito. fantástico, muito, Eu muito, utilizo muito. muito o jogo na psicoterapia, às vezes, assim, com criança a partir dos 7, 8 anos, que aí a criança já tem uma Sim. capacidade para elaborar, né? Aham. Ou então, se ela não joga o jogo todo, eu pego os baralhos que eu criei e aí é como se eu fizesse o teste dela ali naquele momento. Apesar do que Sim. existe o teste das Uhum. forças de caráter para crianças, só que acima de 10 anos, né? Uhum. Então, Sim, eu utilizo aí os baralhos da força sim, de caráter que eu criei para a gente trabalhar com as crianças os superpoderes delas, aquilo que elas sim. têm de melhor e que nós Olha, adultos também temos, né, Renata? sim, Mas sim, com então, certeza. olha, parabéns aí pela entrega do TCC, porque olha, meu Deus do céu, só quem faz monografia sabe o que é, Sim, né? sim. Nossa E com um Senhora. tema tão bacana como esse, é muito, muito legal saber que você entregou aí, finalizou o teu TCC, e eu tenho certeza que através desse TCC você vai levar aí para o mundo muitos conhecimentos sobre a psicologia positiva. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande para te perguntar, Aham. que é o seguinte:
o que que te levou a escolher a psicologia como profissão? Eu me formei em 93, então eu entrei na faculdade em 88. Antes de eu entrar na faculdade, eu fazia magistério. Acho que nem existe mais magistério hoje, Não, né? acho que E no não. magistério eu tive uma professora de psicologia que me levou para este universo. Eu acho que eu já tinha uma tendência e daí eu fiquei muito curiosa. Mas olha que interessante, porque desde a minha faculdade e quando eu me formei, eu sempre fiquei intrigada de olhar o ser humano só pela patologia. O Uhum. que tem de defeito, vamos ver o que tem de sequela ou psicopatologia mesmo, Transtorno. transtorno que precisa ser curado, um olhar só para curar e não para despertar o melhor que esse ser humano tem. Então, assim, eu já tinha, assim, sabia o que é aquele incômodo. Por que só olhar para o negativo? O que tem de bom essa pessoa? O que ela tem de fortalezas que ela tem uma boa qualidade de vida, né? Então, eu já trazia desde Uhum. menina, quando eu me formei, que me levou a cuidar, olhar e acreditar no ser humano. Que eu sempre Que acreditei, bacana. que mesmo aquelas pessoas. Eu lembro que o meu primeiro. Hoje eu não chamo de paciente, eu chamo de cliente, porque eu acho que paciente, eu acho que é a pessoa muito submissa no meu olhar. Então, todos os meus clientes de terapia são clientes. Uhum. E eu chamava, que na época, a menina chamava de paciente. Meu primeiro paciente foi um esquizofrênico. E eu ficava muito intrigada, por que tem que olhar para essa pessoa só com aquilo que ela tem dificuldade e não com a fortaleza, com a, sabe, a criatividade que uma pessoa com este diagnóstico traz, o universo dela. E vim caminhando, tocando, um pouquinho distante da psicopatologia. Depois que eu entrei na terapia sistêmica, fiz o psicodrama primeiro, eu sou psicodramatista. Por isso que eu peguei já as 24 forças de caráter, já fiz um sociodrama, que é a tese, que é o TCC do minha conclusão de curso. Que Fiz legal. workshop, passei um sociodrama com as 24 forças de caráter. Foi lindo, foi uma experiência linda. Eu tenho a minha primeira força é a criatividade, é a minha primeira, não poderia ser diferente. E qual que foi o meu propósito? Assim, eu quero poder levar, através deste conhecimento que é da psicologia positiva e dessa espinha dorsal, que é a força de caráter, poder levar oportunidade para aquelas pessoas que cruzam o meu caminho, tanto na vida pessoal, para mim mesma e para os meus clientes de consultório, este universo de que nós temos todo o potencial dentro de nós para nós sermos felizes, para termos o bem-estar e a qualidade de vida. Então, minha Que... trajetória ela foi sempre em busca disso. E a hora que eu me deparei, acho que a primeira vez que eu me deparei com a psicologia positiva, faz uns 6 anos, foi quando eu fui fazer uma das minhas formações em coaching no Ecossocial, e tinha uma disciplina, que é uma formação de 1 ano e meio, e tinha uma disciplina que era psicologia positiva. Usa-se muito a psicologia positiva em coaching, né? Em processos de coaching. Sim, Eu sim. vi lá e ficou lá. Eu falei assim, deixa lá, estava terminando meu doutorado, tinham outras coisas fazendo. E daí eu falei assim, puta, tem essa oportunidade de fazer uma formação online que a PUC do Rio Grande do Sul promove, né? Tem esse espaço. Eu falei, não vou perder essa oportunidade. Foi aonde eu enganchei aí. Sou uma novata, eu acho que eu sou audaciosa, sabe? Porque eu tive acesso a esse conhecimento, não tenho em profundidade, mas já levei para as pessoas, já fiz workshops, já criei um aplicativo online com tarefas para fortalecer cada força de caráter. Eu não Força. divulguei ainda, mas eu gosto de ficar criando, não, essa possibilidade. Daí as pessoas que estão próximas de mim eu acabo partilhando. Então Meu foi Deus, assim. essa pessoa dizendo que estava nervosa de conversar comigo. Eu aguento isso, gente? Ah, mas é Não lógico aguento, que, né? meu Olha Deus, aí, como a que eu vou pessoa conversar? cheia de conhecimento sobre psicologia positiva. Que É, legal! assim, mas é que eu falo assim, tenho conhecimento da formação agora, mas eu não sou uma doutora em psicologia positiva. E assim, para criar um jogo lindo desse que você criou, com tanta profundidade, com tanto conteúdo, eu digo que eu navego e com aquilo que eu tenho eu ofereço sim para o mundo. Isso Mas com, aí. né, acho que a hora que você
colocou assim, olha, vamos começar assim, vou perguntar para você o que é virtude, o que são forças de caráter. Meu Deus, será que eu vou acertar isso na prova? Meu Deus do céu, como é que vai ser? Viver isso daí, nossa, aí pega um monte de livro e vai lendo, revendo o que eu já vi. Mas você acha que é melhor eu falar de mim, de como eu acredito nisso, né? Até Sim, onde esse sim. conhecimento chegou até a minha Então, vida. eu imagino que algumas pessoas que estejam passando por aí ou que depois vão assistir essa live lá no canal, porque ela fica gravada agora no IGTV, né? Isso foi uma Legal isso. facilidade que criaram aí para Uhum. gente. Eu imagino que aquelas pessoas que não têm o conhecimento adequado sobre isso, mais Sim, profundo, estejam se perguntando, mas o que é virtude? O que é força de caráter, né? sim, Então, de sim. uma forma bem rápida e mais superficial, porque aqui o objetivo não é falar em termos técnicos, mas Sim, sim sim, de uma forma que todos possam compreender. sim. As virtudes e forças de caráter fazem parte de um estudo bastante importante que o Martin Seligman, que é conhecido como o pai da psicologia Sim. positiva, junto com Peterson, fizeram uma pesquisa muito grande em várias culturas, sociedades, religiões, filosofias de vida, para entender o que fazia as pessoas funcionarem bem. Olha que interessante isso. E por que o Seligman resolveu fazer essa pesquisa? Porque ele ganhou um grande incentivo na universidade na qual ele trabalhava, e aí ele já estava cansado de pesquisar sobre as doenças, as fraquezas humanas, transtornos, depressão. Ele resolveu investigar o que as pessoas têm de funcional, o que as pessoas têm de virtuoso, de potencial. E é aí que a psicologia positiva faz a gente se apaixonar, né, Renata? Sim, sim, é isso Porque as mesmo. virtudes, como o próprio nome diz, dentro dessa pesquisa foram classificadas 6 virtudes, que são Sim, características emocionais, cognitivas e comportamentais que eu tenho, Renata tem e todos os seres humanos têm. E dentro de cada uma dessas 6 virtudes foram classificadas, digamos assim, o amparo dessas virtudes, algumas forças pessoais que receberam o nome de forças de caráter. E sim, elas fazem com que essas virtudes funcionem. A sim, gente tem a virtude da sabedoria e do conhecimento, a virtude da coragem, da justiça, da temperança, da humanidade, da transcendência. Olha quanta coisa bacana. Mas vamos sim. ouvir a Renata falar aqui um pouco sobre o conhecimento que ela tem do uso das forças de caráter para potencializar emoções positivas e, é claro, bem-estar na nossa vida. E nos dias de Sim, hoje, né, Renata? Como sim, estamos sim, precisando de bem-estar, né? com Qual é a certeza. correlação que você faz? Conta pra Então, gente aí. então, como eu estava colocando, eu acho assim, quando eu me formei, essa inquietude que eu sempre tive em falar só da patologias, e se a gente for ver um pouquinho da história da psicologia positiva, antes da Segunda Guerra Mundial, se falava em saúde como um bem-estar. Depois que teve a Segunda Guerra Mundial, voltou-se, até mesmo por causa dos transtornos pós-traumáticos, voltou-se para a doença. Se você for ver na história, a Declaração da Independência dos Estados Unidos fala sobre a saúde e o bem-estar emocional, fala destas forças do ser humano, de uma certa forma. E ela ficou esquecida e não entrou novamente com um novo olhar e depois da Segunda Guerra. E foi na década de 90 que o Martin Seligman começou a trazer de novo essa ideia Verdade. de que o ser humano tem potencialidades, não é? E eu acho que vem ao encontro de muitas pessoas que buscam justamente isso. Olhar a virtude como uma excelência do ser humano, que Aristóteles já dizia sobre isso, não é? E como que a gente faz com essas virtudes que são compostas dessas 24 forças? O que eu, ao conhecê-las, como eu posso colocá-la em prática na minha vida para que eu tenha uma qualidade de vida, um bem-estar e tenha sensações boas? E como o Martin Seligman fala, que tem o florescimento humano, né?
que eu possa Sim. ser uma pessoa melhor, florescer. Então, essas 24 forças, o que eu entendo dela hoje, na minha vida e nas interações que eu faço? Se eu tenho acesso a ela, se eu conheço sobre elas e identifico na minha vida, eu tenho a oportunidade de ter ações para fortalecer. Então, por exemplo, se eu pensar numa virtude que é a curiosidade, assim, ter interesse em tudo que é novo. Daí eu até coloquei uma tarefinha lá nesse joguinho, que é super interessante. Não é um joguinho, é um aplicativo online. Uma Eu tô tarefa. doida para conhecer seu Então, aplicativo. uma tarefa para você trabalhar, por exemplo, a curiosidade, a curiosidade ela está dentro da virtude de sabedoria e conhecimento, não é isso? Sim, Não é? Então, para você é. trabalhar a curiosidade, tarefa do dia. Você sabe o que acontecia no mundo no dia do seu nascimento? O que estava acontecendo? Por exemplo, quem está nascendo nesta época agora? Se eu perguntar daqui uns 15, 20 anos, o que acontecia? Foi uma explosão, as pessoas estavam em quarentena, as pessoas estavam buscando contato. E quando você nasceu? Você já ficou curiosa em saber o que estava acontecendo no mundo naquela época? Então, assim, parece bobeira, mas você vai buscando algumas ações, algumas atividades que faz você entrar em contato com você e com o outro. Com a Que sua possibilita história. com a sua história, se empoderar de você, fazer contato com seus pais, quem estava com você naquela época que você nasceu. Assim, é uma pequena tarefinha. Daí vamos pensar numa outra. Eu vou pensar em senso crítico. Senso crítico tem que estar marcado aqui, é pensar a respeito das coisas, examiná-las sob todos os ângulos. Ok, vamos pensar numa tarefa hoje. Hoje, quando você for tomar uma decisão, desde a mais simples até a mais complexa, escreva numa folha 3 prós e 3 contras da decisão que você vai estar tomando hoje. Trazer o estado de presença, o estado de autoconsciência, o que eu estou fazendo aqui agora, como eu tomo minhas decisões, eu sou impulsiva. Entre um estímulo e uma resposta, eu dou um pause. Então, assim, quantas coisas Perfeito, vai muito melhorando bom. nossa comunicação, o jeito que a gente se relaciona com o outro, não é? Se a gente exercitar, mesmo que eu tenha minhas top 5, as principais, as forças de assinatura, cada autor ele vai falando de uma forma, né? Mas que eu tenha as 5 principais minhas, mas as demais também fazem parte da minha vida, da minha história. Eu tenho as 24 forças da minha vida à minha disposição para que eu possa exercitá-las, não é? E Isso é neste que é o momento de mais quarentena, legal em tudo isso, né? É a gente entender que todos esses estudos da psicologia positiva falando aí sobre as forças de caráter nos sim, mostra que esses são artifícios, são aspectos positivos que nós temos e que nós já exercitamos e que talvez não tenhamos tanta consciência, né? E isso. quando a Renata sugere essa atividade, então, por exemplo, do pensamento crítico, como que ele pode ser utilizado hoje em dia para desenvolver essa força em você, eu Uhum. logo cruzei esse dado com a nossa pandemia que a gente está vivendo agora, né? Usando o Isso. pensamento crítico, eu vou precisar entender que eu preciso sair de casa me protegendo com máscaras, protegendo a outra pessoa, que essa é uma atitude de gentileza urbana, cuidado com o outro, com a minha vida. Então, eu vou Isso. como? Eu vou pensar de que melhor maneira eu posso me proteger e proteger o outro. Isso é formidável. E quanto mais eu desenvolvo, mais forte ela fica. Ela vai ficando, gente, ó, Putz, malhada. É igual malhar músculo na academia. E é como você muito. pode fazer o teste das forças de caráter? Você vai lá e procura, pode procurar de forma simples no Google, teste das Sim. forças de caráter ou via survey. E aí você acessa lá, põe a versão em Uhum. português, se você preferir, e você pode fazer a sua versão do teste das forças de caráter. Ou então pode entrar em contato no meu direct e pedir o endereço, que eu tenho um link para te passar. Mas vamos continuar aí, então, com essas estratégias, Renata, para aumentar o bem-estar dessa galera aí. E sabe o que eu acho legal também? Eu sempre, quando vou. Uma das minhas atuações também é
como coach de carreira, eu faço parte do centro de carreira da USP, de consultores de carreira, atendendo só os estudantes. Sim. Mas sempre quando eu vou usar algum instrumento, eu acho super legal, e acho que para todos que estão nos ouvindo aqui, acho que é interessante, antes de fazer até mesmo esse teste, tenha acesso a quais são essas 24 forças e faça a sua autoanálise. Vai olhando o que é o legal aqui do instrumento, do jogo da Ana Clara. Porque você tem a oportunidade de você se ver primeiro. Mais do que você ir lá preencher um questionário e te darem um laudo de quais são as suas forças, vai você visitar quais são essas forças de caráter e aonde você se identifica. Isso é um grande passo legal para você se autoconhecer, Bacana. não é? E eu acho que isso é um fantástico. Ele até, quando eu fiz o workshop, o Sociodrama com âncora de carreira, eu dei até o nome de Despertando Minha Centelha Divina. Eu não passei para os participantes previamente, nem lá no momento ao via. Não de forma que eu não considero muito importante. Mas quando nós temos outras formas de mergulhar em nós mesmos, fazer a gente refletir, se identificar, eu acho que ele se torna mais poderoso. Eu acredito que... Por isso eu falo, gente, quem não tem... Vale a pena, tô parecendo uma garota propaganda, mas realidade. Mas eu tô adorando. Eu faço a propaganda daquilo que realmente eu sou. Compro um monte de livros, compro jogos, mas eu acho assim, que ele é tão completo, ele é tão legal e que ele te desperta a buscar tantos outros caminhos, que isso que é o legal, não fica só naquele quadrado. Ele te dá possibilidades. Quando você vê a Ana Clara dando as aulas, falando como aplicar na organização, como aplicar na escola, vai instigando o teu pensar, a tua criatividade e várias outras possibilidades também. Então, eu recomendo, eu acho que mais do que fazer o teste do VIA, que eu acho que é legal fazer, mas se você quer mergulhar no seu autoconhecimento, faça a leitura das forças. Entenda que são as forças e tenta identificar em você no seu dia a dia. Pede para as pessoas tentarem identificar em você. O que elas veem mais em você. É isso que eu faço no consultório. Eu coloco todas as forças, principalmente com casais, e peço para eles identificarem o que eles enxergam mais no outro. Renata, posso dar uma dica para o nosso público aí? Sim! Rosane Veloso, beijo, amo você, minha amiga. Saudade. Beijo a todos que estão passando por aí para nos prestigiar aqui com o nosso trabalho dentro da psicologia positiva. Uma dica que eu sempre dou aqui, ensino para os meus pacientes, às vezes eu falo isso também para os meus filhos em casa, para os meus amigos. Eu digo assim, cara, pensa aí numa coisa que você é muito bom fazendo, ou que você faz muito bem. Aí a pessoa vai falar, eu sou muito boa nisso, eu sou muito boa naquilo. Eu diria assim, eu sou muito criativa, eu tenho facilidade para criar, mas eu também sou boa resolvendo problemas. Eu sou uma boa resolvedora de problemas porque eu tenho pensamento estratégico. Então, eu vou entender o seguinte, para eu avaliar as minhas forças de caráter, mesmo sem fazer o teste, aquilo que eu faço com os pés nas costas, aquilo que eu faço com muita facilidade, que não exige muito esforço da minha parte, mas que quando eu vejo, eu fiz com facilidade. Eu repito, é um padrão que se repete. Eu sou muito criativa mesmo e desde a infância. A gente desenvolve as forças de caráter, começa a desenvolver lá atrás na infância, no nosso meio familiar, junto com as pessoas que são nossas cuidadoras. E a vida é reforçadora, para o lado bom, para o lado negativo, mas em se tratando dos aspectos virtuosos, a vida vai nos ensinando a reforçar aquilo que a gente tem de bom. E eu também sou resolvedora de problemas desde a infância. Por quê? Porque eu ajudava pai e mãe a cuidar de 4 irmãos mais novos que eu. Gente, problema para resolver. Então, aquilo que você faz com muita facilidade é uma pista da sua força pessoal. Você também comunga dessa ideia ou não, Renata? Qual é a tua ideia sobre isso?
quando eu ouço você falar, eu acho que faz todo sentido, porque a gente olhar para nossa história, a gente vai ver ela já brotando lá, né? Não E é? uma das coisas para quem não conhece, este é um livro super legal. Não sei se você conhece, ô Ana Clara. Conheço. Inclusive, Intervenções com as forças de caráter. tem um curso que o Helder, que é um dos que faz o prefácio, que fez a análise técnica, vai estar dando também. Era já para ter dado esse ano, mas com essa pandemia acabou suspendendo. Mas ele diz o seguinte, que as forças de caráter, aquilo que você identifica em você é desde pequeno. São características tuas. Está no sangue. Já está no sangue. Você pode até entre as 10, num determinado momento de vida, se passa alguma crise, algum estresse, ela está oscilando a classificação primeira até a quinta, mas elas sempre vão estar ali. Então, elas vão aparecer. E quando você fala da criatividade que você teve, me remeteu, eu lá com meus 7, 8 anos, eu pequenininha fazendo um teatrinho com um monte de criançada, organizando, criando situações. E aparece realmente, se você visitar a tua história, você vai ver, nossa, olha ali aparecendo o que eu estou percebendo agora, mas desde sempre eles estavam ali. E o que acontece com muitas pessoas, principalmente quem fica com depressão, ou quem está muito triste, ansioso, ela desconecta da tua força. Então, assim, eu acho que ter a força, a consciência de qual é a tua força, ela te dá uma oportunidade para você se empoderar, para você buscar o bem-estar. Porque aonde vem a doença, a tristeza, a perda, a baixa autoestima? É quando você desconecta de quem é você. Você desconecta da sua essência e você não se coloca no mundo com ela. Você deixa ela camuflada. E daí você não sente propósito e nem brilho na tua vida. Então, quando você tem acesso, te dá um caminho. Olha, vai por aí. Você pode ter certeza que você vai florescer. Que é o que o Marcos fala, né? Do florescimento, não é? Faz todo sentido. E olhando para a história, a gente vai identificando, se identificando. Eu não sei se você viu, Ana, foi veiculado um mês atrás, por conta da pandemia, uma carta do Neymick, através do Via, falando que o que o mundo precisa de você, das suas 24 forças. Você chegou a ver? Não vi. Você manda isso para mim depois, vou procurar lá. Tá, depois eu te mando. E ele começa falando, por exemplo, nós estamos falando aqui da criatividade, ele fala assim, que o mundo precisa de suas ideias, suas estratégias, suas melhores habilidades para lidar com a adversidade. Porque ele está falando da pandemia. Isso se diz respeito à criatividade. Daí ele tem outra frase que ele fala assim, o mundo precisa que você fale interessadamente com as pessoas ao seu redor, deixando a expressar e liberar seus fardos. Ele está na curiosidade. Quanto você é curiosa em ouvir o outro, em abraçar o outro, em estar presente. O mundo precisa do seu pensamento racional e equilibrado para contrabalançar as vozes interiores de pânico e ansiedade. Ele entra com a força que é do julgamento. O quanto você tem esse contrabalançar, você tem um pensamento racional e o equilíbrio entre o que é real, o que é fake, o que não é, não é? Daí ele vai falando de todas, eu não sei. Muito bacana, muito bacana. Eu acho que vale a pena, depois eu te passo também. Ó, a Melissa aí, ó. Melissa também pediu para você enviar aí para ela. Eu mando, Melissa, porque é muito legal. Ele vai falar, ó, o mundo precisa de toda a sua simpatia e genuidade agora. Cada grama vale 10 vezes o seu valor original, que ele está falando do amor. Né? Então, assim, o quanto você se doa, né? O quanto você tem a gratidão, você tem o entusiasmo. O mundo precisa que você veja que faz parte de um grupo muito maior, que pode optar por ser colaborativo. O trabalho em equipe é uma força de caráter. Então, é uma carta que ele fez, muito legal. Eu acho que o da gratidão é legal também, que ele fala assim, o mundo precisa de sua apreciação. Mostre aos outros que você nota os seus atos de gentileza e assim serão mais gentis. É a gratidão também. Acho que bacana. E é verdade. A bondade, muito vai falar legal. Da bondade, a beleza, a prudência. O mundo precisa que você seja cauteloso toda vez que sair de casa, pelo menos por um tempo. Isso entra na prudência. Então, ele vai falando magnífico. do momento que o mundo está passando agora. E finaliza falando, o mundo precisa de você por inteiro.
Então, eu Que acho que bacana, é o muito lindo máximo. a carta dele. Vou pegar para Eu ver vou te e vou passar. passar a fazer uso disso, É, trazer para mim como ferramenta para trabalhar, né? E o que eu isso. acho assim de muito legal e que as pessoas precisam aprender é que quando a gente enxerga na gente esse potencial de força humana que a gente tem, a gente sente mais emoções positivas. Por quê? Primeiro, porque a gente vai estar com um olhar apreciativo, positivo sobre nós mesmos, né? Então, Sim. quando eu faço alguma coisa pautado, por exemplo, na criatividade, eu tenho uma âncora. Minha âncora é, que legal, que ótimo, bacana. Sim, Eu sim, mesmo aplaudo a minha capacidade de criatividade. Isso é muito legal. sim, Então, a sim. gente reconhecer na gente aquilo que a gente funciona, vai bem, em momento nenhum significa que eu não devo reconhecer minhas fraquezas, né? Sim, sim, é Na lógico. vida existe o bem e o mal, Sim, existe faz a parte. sombra e a luz, o certo Aham, e o errado. Então, sim, estou aqui falando das nossas forças poderosas, dos nossos superpoderes, mas nós também temos algumas dificuldades e que a gente tem que enxergar. A psicologia positiva não vai negar o que não funciona bem, só que ela sim. vai ressaltar o que você tem de melhor. E aí, Isso, quando a gente reconhece o que tem de melhor, isso aumenta as nossas emoções positivas. E isso isso. faz o que com o nível de bem-estar, Renata? Nossa, eleva, e eu acho assim, aquilo que você coloca mais olhar, que você coloca a lupa, tende a expandir, né? Então, você quer Não é? expandir o seu lado negativo ou o seu lado positivo? Você quer validar? Não que você não tenha que... Que você também valoriza o que você tem de bom para justamente aumentar a sua qualidade de vida, né? É bem por aí. Claro, claro. E nos dias de hoje, que a gente está vivendo um momento tão triste, um momento com tantas dificuldades, tantas mudanças impactantes na nossa vida, quando você reconhece aquilo que você faz bem, seja numa tarefa simples. Aliás, os estudiosos da psicologia positiva, eles nos ensinam a perceber que você, em coisas muito pequenas e simples da vida, pode se sentir feliz, pode encontrar emoções positivas. E isso vai lá no seu bem-estar, igual esse coraçãozinho que vocês estão botando aí para cima, vai lá e, ó, pum, dá essa carga de emoções boas no bem-estar, na maneira como você se sente bem no mundo, na vida, apesar da Covid-19, né, Renata? Sim, apesar da Covid-19. E eu acho que é importante, assim, quando você se cuida, você ajuda as pessoas que estão ao teu redor. Ninguém dá Sim. aquilo que não tem, né? E nós precisamos nos cuidar, porque quando a gente se cuida, a gente tem o que dar. Então, quando eu reconheço em mim quais são as minhas principais forças, quando eu dou vazão para que elas sejam colocadas no mundo, até para prevenir e passar melhor para este momento que a gente está passando, de quarentena, de isolamento, que nos provoca a ter mais consciência, vai contato com algumas pessoas próximas ao relacionamento, a entrar ou não em conflito. O conflito ele vem Sim. como? Ele surge por falta do meu autoconhecimento e por eu não valorizar o que o outro tem de bom. Mas para que eu possa enxergar as qualidades, as forças no outro, eu primeiro preciso enxergar em mim. Eu preciso me cuidar, eu preciso enxergar em mim, eu preciso dar vazão. Daí eu consigo enxergar no outro, né? Porque acho que essa frase, ninguém dá o que não tem, eu acho que ela é Ela é unânime, muito poderosa, poderosa. né? Então, quando eu me cuido, eu cuido da pandemia, eu cuido sabe, do mundo, eu cuido das pessoas, que é mais ou menos essa carta aqui que foi dita. Assim, eu tenho ações, mas eu preciso conectar comigo. Então, essa quarentena, ela está sendo um convite para aquelas pessoas que estão abertas ao autoconhecimento, à conexão, a dar um salto qualitativo em tua vida. Porque você vai estar em contato com você e vai ter que buscar caminhos de se
reescrever, de se reeditar na vida e nas suas relações, né? Eu acho que essa é a grande sacada, porque dentro também de todas as situações difíceis e adversidades, tem sempre um presente. Então, o que que a gente aprende com esta quarentena? Né? O que que a gente pode levar de presente? Eu acho que tem uma grande oportunidade quando Muito você, por bacana exemplo, isso. conecta com as forças. Eu acho que isso é um caminho legal. Essa é uma excelente reflexão que você está trazendo, muito útil, né? Hum, Porque, assim, aquilo que tende a tirar a gente da nossa zona de conforto, a sim, gente, às vezes, reage negativamente, reage mal, sim. né? E Uhum, quando a gente consegue dar um outro significado para os sim. eventos adversos, primeiro que a Isso. gente deixa de ser pessimista e começa a pensar otimistamente. E, Isso. segundamente, a gente pode começar a perceber os benefícios de tudo isso, né? Isso. Quantas vezes a gente se pega pensando, eu não tenho tempo nem para respirar, eu não tenho tempo para Isso. curtir minha casa, eu não tenho tempo Isso. nem para parar de pensar, para pensar em mim. A gente está tendo esse tempo agora e não vai dar para a gente dizer que não pôde parar para se encontrar, Sim. resgatar a nossa essência, né? Aquilo que tem Sim. de melhor dentro da gente. Esse é um Sim. momento especial para que a gente possa refletir. Eu gosto muito de usar uma palavra assim: o que te trouxe até aqui? Você pode ter dificuldade, você pode ter um monte de Uhum. defeito, um monte de coisa que não funciona bem, mas Sim. que você tem coisas boas que te fizeram chegar onde você chegou, tem. Sim. Quais são? Faça uma listinha. É. Escreve num papelzinho aí características boas que eu tenho, Sim, sim. características legais que eu tenho. Anota. É, Anota e vai lá e vê isso, observa isso em você, entra em sim. contato com a tua melhor parte. Isso Fala, mesmo, Renata. é verdade. Você falando isso, nesse joguinho online que eu criei, eu sugiro para que a pessoa, antes dela começar a fazer os joguinhos das tarefas e ver as virtudes e as forças, que ela tenha um caderno, porque o poder da escrita e de você escrever num processo de autoconhecimento, de reflexão, ele é poderosíssimo. Porque se você Uhum. pensa, os insights que você tem, eles se vão. Já não se dizia? Pensamentos se vão ao vento e escrita vai ao Exatamente. vento, não é? Então, assim, cadê seu caderno de autoconhecimento, caderno de anotações? Né? E Esse é o olha, meu, gente. olha Aqui, que ó. legal. Acredite, um dia de cada vez. Então, aqui vem uma Isso, canetinha, eu ando com ele na sim, minha pasta. Eu isso. adoro escrever, escrevo minhas reflexões, né? E ele é poderosíssimo quem tem esse recurso, não é? Porque o pensamento você se perde, você não se ancora. E poder Uhum. escrever sobre as suas fortalezas, sobre as suas reflexões, as suas, sabe, as suas descobertas, ele é muito poderoso, né? Este é um Sim. caminho que eu recomendo também e faço uso. É que a escrita, ela tem o poder, o ato de escrever seus pensamentos, tem Uhum. o poder de ampliar a sua inteligência intelectual, mas também a sua inteligência emocional. Aí não tem para Sim. ninguém, porque Não as tem pra... duas vão trabalhando juntinhas, né? E eu É, faço assim, porque na verdade isso assim me lembra muito um cérebro, né? Quando você sim. se conecta com conteúdo teu, mesmo Uhum. que ele seja intelectual, e você Sim. passa a pensar sobre aquilo, ele conecta as emoções. E aí, Isso. quando se conecta a emoção, racional, a inteligência de um lado e do outro, Sim. você alcança um processo de transformação através da elaboração. Isso é muito bacana, né? É bem por aí mesmo. Fonte Eu de crescimento. fascinada com isso. Eu vi enquanto você está falando que a Carla perguntou aonde tem esse É o aplicativo. aplicativo, você pode falar? Então, eu posso passar meu telefone aqui, Ana Clara? Se Daí a você pessoa. quiser sim, ou então você também pode, a Carla pode te pedir pelo teu direct,
E você Pode já subir no meu manda até o direct. link para ela pelo teu direct. Acho que vocês aí têm o meu, agora tem o meu endereço aí no Instagram, me pede que daí eu passo para cada uma que está aqui e tiver interesse em conhecer. Porque Mas fala aí assim, o seu Instagram, Renata. o meu Instagram é Renata Bueno Psicóloga. Renata Isso. Bueno Psicóloga. Eu acho que ele está aí em cima, se vocês virem. É @Renata Bueno Psicóloga. E vai Tá ficar aí? lá também no Fica lá, IGTV, né? no meu perfil. E Sim. aí, quando terminar aqui a live, eu posso anotar lá também para vocês. E através do meu direct também, quem quiser pode me perguntar e eu vou endereçar aí para a Renata, tá? Sim. A Renata é que é a dona desse aplicativo que eu tô curiosa para conhecer. Acabou dando. Eu cheguei até a mandar para você, né? Só que eu não consegui entrar. Ele está em construção e daí a pessoa que fez para mim, ela passou uma senha, depois mudou, sabe? Deixa depois quando eu conversar com a Ana Clara, eu passo Deixa estruturar melhor. estruturada Isso aí. Daí vai Isso ter aí. certinho aí para disponibilizar. Renata, o que nós ainda não falamos aqui que você julga que é muito importante que as pessoas de casa, as pessoas que estão passando aqui na nossa live, tenham conhecimento? O que eu esqueci de te perguntar que você acha que é muito importante? O que é importante? Eu acho que até para este momento que a gente está passando, eu acho que é muito importante essa autoconsciência, a gente nunca desistir de nós mesmos, a gente acreditar que a gente tem nosso valor, que a gente tem algo positivo e que ele pode ser resgatado. E um dos caminhos para esse resgate é ter esse acesso, eu acho que a este presente que a psicologia positiva trouxe, que é o acesso a essas 24 forças. Que 24 forças são essas que todo ser humano tem? O que eu tenho em mim? Como que eu posso reconhecer isso em mim? Reconhecer isso nas pessoas que eu amo, até para facilitar que eu possa dar espaço também para essas pessoas desabrocharem nessas forças, colocarem ela, sabe, em ativa. Porque eu acho que todo ser humano, perto ou longe, sempre tem uma pessoa que ou passou ou vai passar por uma depressão, por uma crise de ansiedade, por algum conflito emocional, psicológico. Se você não passou, pode ter certeza que no decorrer da tua vida você vai passar. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Faz parte da vida. E o que eu digo, assim, se você tem ferramentas, se você tem recursos, é mais fácil ultrapassar essas dificuldades. É mais possível você ajudar aquela pessoa que você ama ou que está atravessando o teu caminho. Porque você tem recursos para ajudar. Então, quando a gente vai falar de força de caráter, quando você até colocou, vamos falar de força de caráter ou outro tema, não, eu acho que a força de caráter, se as pessoas tiverem acesso a esse conhecimento, acesso a essas possibilidades, é um caminho para o bem-estar e para uma vida de florescimento, não é? E eu termino aqui a minha fala, Ana, reforçando, não é puxar saco, não é, sabe, te agradar. O seu instrumento, ele é muito legal. Deixa eu pegar a capa dele aqui. Olha, gente, vale a pena vocês comprarem esse jogo. É um preço acessível, gente. Dá para ter acesso. Então, se a gente pensa assim, o investimento que a gente faz, a gente precisa o retorno que ele pode ter na vida. E ele te dá grandes possibilidades. Uma brincadeira em família, que seja na sua profissão, que seja em qualquer intervenção com você mesmo, quando você vai usar material, quando você vai isso com a tua equipe, no trabalho, assim, no contexto de um processo de coaching ou de terapia, para você mesma, quando você vai ouvir a certificação online, ouvir as palestras, sabe, ouvir a fala. Eu acho que aí é um caminho. Existem, sim, vários outros caminhos, mas nós estamos aqui falando de uma possibilidade que é o acesso às 24 forças de caráter. Que não necessariamente precisa ser com esse jogo. Eu estou dizendo que esse jogo é um belo caminho. Mas você ter acesso, eu acho que ele vai te instrumentalizando. Seja generosa com você mesma. Porque se você se der de presente esse autoconhecimento, você vai poder ajudar muitas pessoas. Mesmo que não seja a sua profissão, mas qualquer um que cruzar teu caminho, porque você vai fazer, nossa, eu conheço disso, você não conhece, você não vê que, olha como dá para você fazer, você anda exercitando isso, dá para te levar para um caminho de bem-estar. Eu acho que é isso que a gente mais precisa, né?
Ô, Renata, agora quando você falou de novo do jogo, Uhum. para mostrar para as pessoas como que a gente entra em contato com a nossa parte boa e a diferença que isso faz na nossa vida, né? A hora que você me mostrou de novo que eu olhei com outro com outro olhar para esse jogo e você ouvindo você falar do autoconhecimento, eu dei um mergulho na minha história de vida, né? E eu pensei, meu Deus, o meu jogo tá lá em São Paulo, ele já foi até para Portugal, mas está Olha, lá em São Paulo e eu tô ouvindo a Renata Bueno, que não me conhecia, que me conheceu através das redes sociais, falar que ela pode utilizar na vida, no campo profissional. E isso fez eu me sentir tão capaz. E não é me engrandecendo, porque, olha, tem uma diferença muito grande em você ser pedante, se achar a última bolacha do pacote e você se auto-reconhecer. Quando a Renata falou de seja mais cuidadoso com você, seja autocompassivo com você, eu olhei para mim e eu pensei assim, caramba, olha o que eu criei. Olha que sim. legal. E isso me trouxe uma sensação de felicidade que eu senti aqui, gente, ó. Aqui, essa região é a região do plexo solar, é a região bem perto do coração que nós sentimos fisicamente as nossas emoções, positivas ou negativas. E agora, Renata, eu quero te agradecer enormemente porque eu fiz esse mergulho nessas emoções positivas. E, Olha que claro, você legal. não precisa ter o jogo para fazer isso. Não, não. Sim. Basta você parar e fazer uma autorreflexão Uhum. naquilo que você tem de melhor, aquilo que faz você ser você, qual é a sua essência, qual é a pessoa que habita dentro de você. Se você se auto-reconhecer com um olhar de bondade em relação a você, você vai sentir emoções positivas. E o que isso tem a ver com bem-estar? Tem tudo. Por quê? O bem-estar é uma avaliação subjetiva que eu faço aqui na minha mente sobre eu me sentir bem comigo, com as pessoas e com o mundo. Então, quando eu reconheço aquilo que eu funciono bem, é claro que eu vou sentir emoções positivas e é claro que eu vou ter mais bem-estar. E essa sensação de bem-estar, ela vai se refletir cada vez mais dentro da gente e vai formando o que Bárbara Fredrickson, que é uma autora, pesquisadora da psicologia positiva, esse autorreconhecimento do que eu tenho de bom e das emoções boas que eu tenho, cria uma espiral de emoções positivas que te levam a uma ascensão como ser humano. E quem não quer ser um ser humano melhor? Não é isso? Nossa, com Né? certeza, com certeza. E eu digo assim, toda vez quando você fala assim, o meu feedback te causou bem-estar. Sim. Abrace esse bem-estar e toque adiante. Eu sempre digo o seguinte, quando a gente tem o reconhecimento de fazer bem algo, eu pelo menos tenho o hábito de dizer, passe adiante, que é a corrente do bem. Porque nesse mundo a Muito gente bom. também só está passando. Então, se a gente puder passar pela vida das pessoas e dar um presente genuíno e da alma e legitimar o outro ser humano, a gente já está fazendo o nosso papel aqui na Terra. E Nossa, poder muito legal. falar para esse ser humano, passe adiante, passe para o outro, não precisa voltar para mim, porque o que eu estou mandando eu também já recebi. Então, assim, por isso que eu digo, ninguém dá aquilo que não tem. É E eu verdade. consigo legitimar o outro e ver o brilho no outro, porque eu legitimo o meu. Né? Eu também tenho um brilho. Eu acho que isso que é legal. Não é nunca para diminuir, é para estar numa igualdade, não ganha-ganha, né? Ai, que legal. Renata, infelizmente, o Instagram tem um tempo que ele nos É, permite ficar aqui, né? sim, Nós sim, sim, ficaríamos falando de tudo isso de sim, sim, legal que as pessoas têm por sim. muitas horas, porque a gente entraria em flow, né? Sim, E sim. aí
estaríamos aqui florescendo como duas psicólogas, duas pessoas, Sim. mãe de família, esposa, amiga, Sim, todos com os papéis que nós temos na nossa vida, mas o Instagram diz que a gente tem um tempo limitado. E aí sim, isso deixa um gostinho de quero mais, e as sim, pessoas podem entrar em contato conosco depois, né? Mas sim, eu sim. quero aqui expressar a minha enorme gratidão por receber você aqui nessa live, Eu adoro. pela sua entrega genuína, pela afetividade com que você transparece, pelas emoções que você mostra e que me são claramente o indicativo da pessoa que você é, né? E é muito bom estar com pessoas do bem, com pessoas que querem favorecer o florescimento do outro, né? Que não estão Sim, sim. focadas só no próprio umbigo, que estão focadas no crescimento do outro, porque quando eu ajudo o outro a crescer, eu também cresço. Eu também me desenvolvo como pessoa, né? E aí é muito bom. Então, minha querida, muito obrigada por você Eu estar que aqui comigo, agradeço. se Eu que agradeço. doando, entregando seu conhecimento aqui para mim. Obrigada porque você reconhece o meu trabalho, reconhece a minha dedicação aí na criação do jogo. Obrigada pela sua parceria, tá bom? Pela doação do seu tempo. E a vocês que Tá. passaram aqui, também recebam o meu carinho, o meu afeto, o meu muito obrigada por vocês estarem Eu aqui que me agradeço. prestigiando. Depois essa live vai ficar lá no IGTV. E se vocês quiserem conhecer o jogo, na minha bio do Foco e Bem.Estar tem um link que está com... Ele é promocional durante todo o tempo da quarentena. O que isso quer dizer? Que eu não estou cobrando o valor das aulas online sobre as forças de caráter. Esse é um presente meu para vocês que querem conhecer. Então é só passar lá se quiserem. Muito obrigada. Muita gratidão a todos que estiveram aqui conosco. Obrigada, Renata. Vamos fazer uma fotinha bem bonita nossa? Vamos lá. Então vamos. Deixa eu botar aqui esse monte de recadinho maravilhoso que nós recebemos para cima aqui para a gente poder fazer uma foto bem legal. Tá. Legal. Danado. Beijo. Beijo. Tudo de bom para todos vocês. Muita saúde, muita força de caráter para vencer essas adversidades desse novo mundo. Mas que em breve, num novo futuro, a gente seja ser humanos muito melhores. Um beijo. Obrigada. Sim. Um beijo. Tchau.